Bom, primeiramente, obrigado pelo tempo. A primeira coisa é uma introdução sobre você, de onde você é, seu nome, onde você formou, o que você já trabalhou nesse BPF. Então, meu nome é Gerson Lima Silva, formei lá pela UFRJ, inicialmente em medicina, mas fiz doutorado em biofísica pelo Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho. Depois fiz um pós-doutorado na Universidade de Illinois. Ao retornar para o Brasil, voltei, entrei como professor, fiz concurso para professor do Instituto na época era Departamento de Bioquímica, virou Instituto de Bioquímica Médica, e aí ao longo desses últimos quase 40 anos tenho trabalhado em biofísica, talvez por causa disso, durante um período, acho que por volta dos anos 2008, 2009, eu estive como presidente da Sociedade Brasileira de Biofísica, acho que tive dois mandatos e tenho atuado em várias áreas, sou membro da Sociedade Biofísica Americana e, enfim, coordeno institutos nacionais. Eu acho que na área assim, de biofísica, eu diria que a gente foi a gente montou nos anos 1990 o primeiro Centro Nacional de Ressonância Magnética Nuclear de macromolécula, então importante para a biologia estrutural. Então, ao mesmo tempo que tinha a biologia estrutural no Brasil crescendo com a difração de raio-x, grupos, por exemplo, de São Carlos, depois o próprio laboratório de Luiz Síncroto, o CNPEM, e nós, em paralelo, estivemos aí nesse centro, que é o maior centro da América Latina de ressonância magnética nuclear. E quão importante você acha que é um evento desse tamanho para a comunidade científica e para a física biológica? Não, então, esse evento, primeiro dizer a alegria de ver o evento, que segundo o presidente, já tem cerca de 500 participantes. Então, os congressos das reuniões da Sociedade Anuais da Sociedade de Biofísica costumavam ter 200 pessoas, Então, por mais que haja, nas áreas biomédicas, a bioquímica, eu fui também presidente da Sociedade Brasileira de Bioquímica. A bioquímica tem congressos maiores, já chegou a ter congresso até de 2.000 reuniões anuais com 2.000 participantes, mas há muita biofísica dentro das reuniões anuais da bioquímica, como há muita bioquímica dentro da reunião biofísica. Mas é importante ter, e acho que, especialmente, ter uma reunião da biofísica e com essa interface extremamente importante, da biologia com a física, que é uma área que é muito cara para mim, que eu gosto muito de física, Isso eu expresso de várias maneiras, tanto no meu trabalho, que é muito biofísico, por mais que tenha um componente translacional para a área médica, mas também, e até algumas coisas que eu escrevo, até nas horas vagas, quando eu escrevo uma poesia, a física está ali presente. Agora, uma passagem de tempo, como você viu esse período de crescimento da biofísica desde quando você começou na graduação ou na pós-graduação, e como você vê no futuro, para onde que está caminhando a área? Então, a biofísica cresceu muito, Como eu falei, eu tenho uma foto que tem eu fiz uma apresentação na Sociedade Brasileira de Bioquímica, e que era um levantamento biográfico, Foi até por conta de um prêmio que eu ganhei, o Prêmio Leopoldo Demês. E eu tenho uma foto que mostra, em 1995, nós estávamos no Congresso de Biofísica, a reunião de Biofísica em Belo Horizonte. Éramos muito poucos, E a gente andando, conversando, professor Adalberto Ramon Vieira, professor Beirão, que foi também diretor
do CNPq, presidente da FAPEMIG, né? E a gente conversando, né, sobre os caminhos os caminhos da biofísica. A gente previu que a biofísica ia crescer muito, e ela tem crescido bastante, se você olhar as publicações nas mais diversas revistas, mais gerais, mas mais especializadas, desde especializadas em química, mas que a parte da biofísica, quando é parte biológica, é a mais, né, porque envolve mecanismo. Então, é uma área que tende a crescer muito, né? Então, a gente teve há 2 anos atrás, foi atrapalhado pela pandemia, né? A gente foi a sede da reunião mundial, né? da União Internacional de Biofísica, acabou sendo uma reunião online, né? Por causa da pandemia. E como a SBBF pode ajudar os físicos atuantes agora na área e como pode atrair novas pessoas a conhecerem a área? Então, eu acho que principalmente para a área de biofísica, para todas as áreas em geral, né? Mas hoje, por exemplo, estávamos homenageando aqui o professor Anderson, né? Que foi meu aluno de iniciação científica, né? Então, atrair os jovens é muito importante. E atrair para algumas áreas que requer essa mistura, né? Como da física com a biologia, é muito importante. Então, acho que o jovem vai ter tem essa capacidade de lidar com o experimento, que na área biológica não é fácil, né? Clonar, expressar, fazer os experimentos, não é fácil, mas também sem abrir mão de um conteúdo mais, de uma abordagem mais mecanística, em termos do mecanismo físico, por exemplo. A gente, na sessão anterior, tanto da biologia estrutural, novos métodos, como abordar a complexidade de uma célula com ferramentas de biofísica que são importantes, né? A gente tem muitos dados, mas a gente ainda entende um pouco tanto da célula normal como da célula quando ela se torna patogênica, né? Então, o congresso é muito importante, e isso eu fico muito feliz de ver que há uma participação muito grande de alunos, tanto alunos de graduação, né, de iniciação científica, mas também alunos de pós-graduação, etc., né? E estimular essas trocas, né? Claro, você não vai usar dinâmica molecular, você tem que aprender as ferramentas de física para poder, né? Mas por outro lado, se você quer aplicar, né, tanto em experimentos de biologia estrutural, de dinâmica molecular, né, tem um outro lado. E aí eu vejo que os jovens, né, e a gente tem aí muitas perspectivas para frente, né, passam por vários caminhos, até uma suposta, né, alguns problemas que são poucos, né, da chamada biologia quântica, né, que podem ser abordadas, só os físicos que vão ter capacidade de abordar, mas, claro, a quântica está presente em tudo, mas especialmente em alguns mecanismos, algumas particularidades, principalmente quando envolve luz, na fotossíntese, na visão, ou em outros mecanismos de orientação magnética, né? Então acho que tem muitos caminhos aí para quem quer, e tanto pelo lado mais experimental como pelo lado mais teórico, ou combinando os dois. E para finalizar, já que você falou que tem lado experimental, lado teórico, você teria um conselho para quem está querendo entrar nesse ramo? O meu conselho, que conselho a gente dá, mas raramente ele é seguido. Eu tenho uma filha que ela está fazendo doutorado em física de partículas, mas ela segue um pouco. Ela é física teórica, né? Estuda matéria escura. Mas eu acho que, mas ela também utiliza dados. Ou seja, eu acho que assim, cada vez mais quem está entrando agora na área, claro que, né, você vai ter que combinar essa grande quantidade de dados, muitos deles você tem que usar ferramentas, por exemplo, de inteligência artificial
para poder manipulá-los. Isso vai crescer, vai ter aí, algum tempo vai ter os computadores quânticos, vai levar um tempinho, mas ainda vai chegar. Mas você tem que saber perguntar, né? Vocês já devem ter visto que se você faz a pergunta errada para qualquer um desses programas de inteligência artificial, ele vai te dar a resposta mais errada ainda, né? Então, para você saber perguntar, então isso vale tanto quando você vai usar abordagens teóricas como experimentais. Se você faz também a pergunta errada numa abordagem experimental, você vai ficar ali clonando, expressando aquela proteína, fazendo experimento com ela, só que você não elaborou direito qual é a pergunta. Então, é muito importante fazer a pergunta certa. E aí, eu acho que participar, alunos que estão começando, participar desses congressos ou em workshops é extremamente importante. Esse é o meu conselho final. Eu tenho uma pergunta. Como foi a sua migração da medicina para a biofísica? Na realidade, né? Não sei se migrou, porque o que aconteceu? Na minha época, eu queria fazer pesquisa. E aí, eu queria fazer... E aí, eu gostava... Eu já tinha feito escola técnica de química. E aí, mas aí eu queria trabalhar em pesquisa, mas pesquisa numa área que pudesse dar resultado. Eu era adolescente, né? Achei, não, vou fazer medicina, né? Ou medicina, eu fui buscar se tinha... Eu não queria fazer biologia, porque eu achava que não estava assim, não tinha muito estudar bichinhos, plantinha, nada contra, mas... Aí me falaram, não, você tem que fazer medicina, a maioria dos cientistas naquela época. Então achei até que de início eu achava que era um erro, quase mudei, quase saí do curso de medicina. Cheguei a pensar em desistir e mudar para física, mas aí me convenceram, não, fica aqui, né? O professor Leopoldo Emei, não, aprender se aprende no livro, né? Não é bem verdade, né? Mas eu, desde da iniciação científica, eu sempre trabalhei com termodinâmica de proteínas, né? Então, eu sofria bullying nos meus alunos da medicina. Na época, eu não sabia dessas doenças que causam agregação de proteínas. Você vai tratar o enovelamento proteico das proteínas no paciente, vai estar perdendo tempo com isso, né? Infelizmente, entre aspas, a vingança veio mais tarde, quando a gente sabe que hoje a maior parte das doenças são causadas por problemas de enovelamento, de dobramento errado, né? Ou interação errada, ou da proteína, ou do próprio RNA. Então, eu sempre trabalhei na parte biofísica, desde sempre, né? Não tive muito tempo de ter ferramentas, né? Eu aprendi cálculo, etc., ainda na escola técnica, né? Mas continuo. Depois montei o centro de ressonância. Como eu não sabia se eu ia conseguir gente para trabalhar com a ressonância, eu dava cursos de ressonância, mostrava lá as hamiltonianas todas, estudei. Felizmente, consegui contratar professores excelentes lá para o centro de ressonância. Então, é um pouco isso. Por exemplo, a ressonância eu fiz... a gente publicou um dos primeiros trabalhos de ressonância magnética nuclear em alta pressão de proteína. Na época, era 91, 92, eu não sabia que a ressonância estava tanto no início. Aí eu depois fiquei pensando, eu podia ter me dedicado mais à ressonância. Então, são esses caminhos que às vezes... Mas que, enfim, você não pode abraçar tudo. Mas eu sempre fui biofísico.